está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Bom dia, irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o Evangelho do dia, hoje com o casal Silvana e Luiz. Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Silvana e Luiz aqui, da equipe do Frei Alberto, para juntos refletirmos o Evangelho de hoje, sábado, dia 12 de agosto de 2023, que se encontra em Mateus, capítulo 17, versículos do 14 ao 20. Naquele tempo, eles foram em direção à multidão. Um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Gente sem fé e pervertida, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino aqui. Então Jesus ordenou e o demônio saiu. E na mesma hora o menino ficou curado. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar os demônios? Jesus respondeu: É porque vocês não têm bastante fé. Eu garanto a vocês, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, podem dizer a esta montanha: Vá daqui para lá, e ela irá. E nada será impossível para vocês. Naquele tempo, Moisés se dirige ao povo e diz: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E ainda trará gravadas em teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Hoje, se a boca de Moisés não mais proclama essas palavras, temos que as ter gravadas em nossos corações, para repetirmos com insistência para nossa descendência, tendo o cuidado de não nos perdermos e de não perdermos ninguém durante nossa caminhada terrena. Irmãos e irmãs, é justo pensar que aquele que ama dá a vida pelo outro. Aquele que ama confia no outro, aquele que ama acredita no outro. E com essa leitura do Antigo Testamento, que se encontra em Deuteronômio, a Igreja faz a entrada para o Evangelho de Mateus. Se no Deuteronômio encontramos o ato de amar como sendo o que irá nos levar a um lugar cheio de riquezas que nós não enchemos, o Evangelho de Mateus vai nos dizer que a fé nos deixará plenos do amor de Deus Pai e de Deus Filho. Com amor, poderemos tudo. Poderemos inclusive expulsar demônios que atormentam a vida de nossos irmãos. É bom frisarmos que o ato de expulsar demônios nada tem a ver com feitiçarias, mágicas, magias ou enganações, mas sim de trazer nossos irmãos para participar da alegria do viver em Cristo. Assim como os discípulos não conseguiram fazer com que um irmão se voltasse para o Deus verdadeiro, por vezes, hoje falhamos em nossa missão de levar a palavra e o amor para todos. A passagem desse evangelho fala em um filho epilético que é levado aos discípulos para ser curado. Porém, eles não conseguindo, o pai o leva até Jesus, implorando que ele livre seu filho do mal que o acomete. A resposta de Jesus, a princípio, é chocante. Ele diz: Gente sem fé e pervertida, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Porém, se tentarmos ver essa cena com os olhos de um verdadeiro cristão, veremos que Jesus Cristo critica o nosso medo de agir, o nosso medo de tomar a frente e fazer o que ele pede, evangelizar e levar seu nome para todos. Ele não pede que curemos as dores físicas de nossos irmãos.
Para isso temos os médicos. Mas ele pede incessantemente que curemos as feridas da alma, levando uma palavra de conforto, de esperança, de amor. Ele pede que curemos as feridas da fome. E como é dolorida a fome! Coletando e levando alimentos para os que menos ou nada têm. Ele pede que curemos as feridas de um abrigo seguro, acolhendo o pobre, o mendigo, o retirante e o estrangeiro, e encaminhando-os para órgãos e instituições com competência para bem recebê-los. Ele pede que curemos as feridas da dignidade, buscando e oferecendo ajuda com retirada de novos documentos, profissionalização e oportunidades de empregos. São tantas as feridas para serem curadas. E bem sabemos, a própria ciência também sabe, que um coração e uma mente em constante oração é capaz de afastar muitos males de nossas vidas. Talvez seja a hora de termos de novo nosso encontro particular com Cristo e fazermos a mesma pergunta dos discípulos, de maneira simples, direta e com o coração aberto. Por que não estamos conseguindo expulsar o demônio? E apesar de já conhecermos a resposta, vamos ouvi-la por quantas vezes forem necessárias, mas com cuidado para não exagerarmos e com isso deixarmos o Cristo irritado. Ele apenas quer voltar para casa, voltar para junto do Pai. Lá é o lugar dele, lá é o nosso lugar. E a resposta? Ele vai dizer que nossa fé é pequena e se aumentarmos ela, nada será impossível para nós, inclusive entrar no reino do céu. Encerrando nossa reflexão, lembramos que a Igreja celebra nessa data Santa Joana de Chantal. Joana, nascida em 1572, era filha de um milionário na França. Casou-se com um barão católico de muita fé e com o qual teve uma vida profundamente religiosa. Em sua nova moradia, mandou que fosse realizada diariamente a missa e que todos os servidores de sua casa participassem. Evangelizava seus empregados e ajudava-os em suas necessidades materiais. Após o barão ter sofrido um acidente, e passado 9 anos após a morte dele, Joana retira-se para um convento e, em 1610, fundou a Congregação da Visitação de Santa Maria, destinada à assistência aos doentes. Com a fortuna que tinha, fundou mais 75 casas para auxílio aos necessitados. Morreu em 1641 e atualmente a congregação fundada por ela está em todos os continentes, dando continuidade ao trabalho de evangelização e ajuda por ela iniciado. Vamos rezar e pedir que o mundo venha ter mais amor e mais Santas Joanas. O mundo clama por isso. Um excelente final de semana para todos.